acontecer. Deus estava estabelecendo ao longo das gerações a figura daquilo que ele iria fazer, daquilo que ele queria fazer através de Jesus. Você está entendendo isso? Amém, queridos? Eu quero dizer para você que quando Isaías fala, Isaías está sendo a sombra. Mas quando Jesus está ali dizendo que ele era aquele que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele já era exatamente aquilo que estava acontecendo, se concretizando através de Jesus. Eu quero que isso fique muito claro para você hoje. Porque quando nós falamos do ano aceitável do Senhor, nós estamos falando alguma coisa que o próprio Pai estabeleceu lá em Isaías, dizendo: isso vai acontecer, mas vai existir um momento que isso vai ser algo que vai acontecer sempre, que não vai ser mais uma contabilização de 49 em 49. Jesus veio para estabelecer um novo padrão dentro desse ano aceitável do Senhor. Você entende isso, queridos? É sobre isso que eu desejo, em nome de Jesus, falar com você e que você possa verdadeiramente entender isso. Jesus veio, ele diz: eu vim proclamar o ano onde os escravos são livres. Eu vim proclamar um ano onde os escravos são livres, os oprimidos são libertos. Aleluia! E quando Jesus fala isso, ele diz que no jubileu as dívidas são quitadas. Então é muito importante a gente entender isso, a gente compreender essa declaração de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a libertação envolvia duas coisas. Envolvia a libertação da escravidão e a devolução das posses perdidas. Então, quando Jesus fala que ele veio para libertar, ele veio para te tirar de tudo aquilo que te escraviza, de tudo aquilo que faz você se limitar, de tudo aquilo que faz você dizer assim: eu consigo, mas no fundo não consegue, enquanto você não se render ao senhorio de Jesus. E quando isso acontece, queridos, eu quero dizer para você que não vai ser a tua força. Não vai ser a tua força, vai ser a força do Espírito Santo que vai agir em você. Ontem eu estava aqui conversando com algumas irmãs, enfim, e eu falei sobre o jejum. E eu pude contar a minha experiência de jejum. Porque quando você faz jejum, você consegue matar a sua carne. Você consegue fazer com que a sua carne fique rendida ao Espírito Santo. E quando a gente tem dificuldade de fazer jejum, a gente precisa de procurar essa dinâmica espiritual. Porque isso faz com que nós nos fortaleçamos. Muitas vezes, porque a gente está tão fragilizado com esse peso de escravidão, que a gente não consegue jejuar. Mas eu quero te convidar a ler a Bíblia, a orar e a jejuar. A realmente fazer amortecer a tua carne. Sabe aquilo que você mais gosta? Eu vou fazer uma semana, eu vou tirar o café. Mas tem gente que fica até com dor de cabeça, né? Minha mãe ficava com dor de cabeça. Estava com pressão alta no hospital, a enfermeira teve que botar um café para ela, escondido. Ela falou assim: a minha dor de cabeça não vai acabar enquanto não me der nenhum café. Desse jeito. Então, queridos, Deus quer que você entenda que Jesus veio para fazer com que você seja livre. Ele veio para que você se torne completamente livre. Ele também veio, em nome de Jesus, para que
zerar toda a dívida, todo o efeito, todo o prejuízo. Eu quero profetizar que Jesus, que você entende isso, que Jesus está cancelando tudo isso. Hebreus 10, 1 diz assim: ora, visto que a lei, já li isso, né? Já lemos. Então, queridos, aqui diz exatamente isso. Deus foi estabelecendo ao longo dessas gerações uma figura naquilo que Ele verdadeiramente queria fazer. E aí, queridos, Ele veio para proclamar o ano em que Ele quitaria toda a dívida e o efeito e as consequências também. Então, nós precisamos de compreender essa declaração de Jesus. Ele quer te libertar da escravidão e Ele quer devolver a você as coisas que você sente que perdeu. O que você sente que perdeu? O que você sente que por algum momento aquilo que era tão bom para você se perdeu? Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restituir isso de você. E aí, quando a gente fala disso, quando a gente fala de escravidão, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala sobre isso, queridos, isso está indicando o que Cristo pode fazer por nós. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Aqui existe uma promessa. Não existe mais o ano aceitável da salvação, porque esse ano agora, em Jesus, ele acontece para todo sempre. E aqui em Romanos 8:17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Jesus veio para quebrar essa condição de escravidão, porque o Pai veio fazer isso a nós que somos seus filhos. Ele veio nos libertar de toda a dívida do pecado. Nós podemos viver em Jesus livre de todo o pecado. Nós precisamos de entender que quando nós temos Jesus, queridos, quando verdadeiramente assumimos o senhorio de Jesus, o que acontece conosco é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 8:17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós somos filhos amados. Colossenses 2:14 e 15, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi exatamente isso, para garantir a nossa vitória, para tirar de nós todo o poder do pecado, porque Jesus estava pagando essa dívida. Replicou-lhe Jesus, isso está lá em João 8:34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus está dizendo para você: você não precisa mais se sentir escravo do pecado, porque ele já veio e ele já trouxe a libertação. Romanos 6:14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Queridos, graça é favor imerecido. Ainda que você não se sinta, ainda que você não se sinta privilegiado por isso, isso está à sua disposição. Ainda que você não se sinta
com esse merecimento, você ainda assim tem toda a possibilidade de ter esse privilégio. Então, nós precisamos de entender o que significa essa libertação que nos foi oferecida. E não é apenas um perdão de dívida, queridos. É uma libertação da escravidão, do pecado, desse pecado. E Jesus veio para trazer uma restituição a nós. Essa relação é interessante porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus, ele pode mudar a nossa história em todas as áreas da nossa vida. Jesus pode mudar as nossas emoções, pode restaurar os nossos relacionamentos familiares, ele pode restituir as finanças, ele pode fazer qualquer coisa. O Senhor, ele pode fazer qualquer coisa, e nós precisamos de entender a respeito do que significa essa libertação. E aí, queridos, é muito interessante porque isso não tem a ver com um esforço ou com um trabalho nosso. Isso só tem a ver com aquilo que Jesus já fez. E é muito interessante que isso é tão forte, isso é tão profundo, que Levítico 25 fala exatamente isso. Você não vai precisar mais de plantar, de colher, você vai pegar aquilo que está na terra, porque é o ano da graça, você não vai precisar de se sacrificar para você conseguir isso. Você não vai semear, você não vai colher, porque é um tempo sabático, aquele tempo que você não trabalha é pela graça, e a graça é favor imerecido. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que nós estamos experimentando aqui, queridos, não tem a ver, não diz respeito a um esforço nem um merecimento. Muitas vezes você fala assim: não, eu não sou digno, eu não tenho esse merecimento, mas eu quero te dizer que não é sobre o que você acha que merece. Foi o que Jesus fez na cruz para que você tivesse. E é por isso que o Senhor está falando. Nós precisamos de proclamar esse ano aceitável do Senhor. Porque Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o ano que Deus está falando assim: eu vou intervir, eu vou fazer, você vai ser livre, você vai ser liberto. Não depende do nosso esforço, queridos. Muitas vezes nós estamos achando que nós vamos receber pelo nosso próprio mérito, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Deus já determinou aquele ano, antes mesmo que você soubesse disso. E é por isso que ele está dizendo: eu vim proclamar esse ano, eu vim anunciar esse ano. Por quê? Porque eu quero dizer para você que você tem todo o direito de ser livre. Você tem todo o direito de ser livre. Você tem todo o direito de entender isso. João 8,32 diz: se aquele ano, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, se esse ano não fosse proclamado, você certamente não ia entender que você já não tem mais dívida nenhuma, que você não teria restituição daquilo que o Senhor já pagou por você, porque isso foi pago. Você não teve que pagar nada. Você tem direito de não ser mais escravo. Você tem direito de ser livre.
E é muito interessante porque o Senhor Jesus falou assim: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor para que os meus filhos saibam que eles são livres em mim. Nós não precisamos mais viver sobre o jugo do pecado. Nós somos livres em Jesus. E é muito interessante, queridos, porque nós somos livres, mas porque nós não sabemos, nós continuamos vivendo padrões de escassez e de escravidão. Porque você acha que você não consegue, você acha que você não é capaz, você acha que você não tem como. Mas eu quero dizer para você que em Jesus você é livre. Em Jesus você é livre, a palavra do Senhor está dizendo isso. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Você não é mais escravo. Jesus já pagou o preço por você. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, queridos. Jesus já veio para te libertar. Você não precisa mais viver num padrão de escravidão, porque você, em nome de Jesus, tem Jesus. Eu quero que você assuma ser uma testemunha de Jesus, que você se batize, que você experimente isso, porque você não precisa mais viver sobre o jugo do pecado. Você não precisa mais. Você pode viver usufruindo tudo o que o Pai te deu. Ontem eu falei não para poucas pessoas, que se elas soubessem o que é viver uma vida no padrão de Jesus, de libertação, de restituição. Eu digo para vocês que eu já ouvi falar. Maria Lídia, você se comporta. Eu já ouvi, queridos, muitas pessoas falarem mesmo. Se eu soubesse que a vida com Jesus era assim, eu teria aceitado Jesus antes. Quanto tempo eu perdi? A gente escuta isso toda hora, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Porque nós não estamos mais escravos do pecado, porque Jesus já veio e pagou o preço por nós. Você não precisa mais viver sobre esse jugo. 1 Coríntios 2:12 diz: ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queridos, quando você assume quem você é em Jesus, você tem tudo o que você precisa. Quando você assume que você não é mais escravo, quando você assume que em Jesus você é liberto, restituído, e é de tudo, eu quero profetizar isso na sua vida. Que você possa receber isso. E aí, queridos, nós entendemos porque é tão importante nós falarmos do amor de Jesus. Porque ninguém mais precisa ser escravo do pecado. Ninguém mais precisa de permanecer nas dívidas e no prejuízo espiritual. Porque isso tudo já foi pago na cruz, através de Jesus. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Eu quero profetizar que você entende isso. Olha, domingo é dia de batismo. E aí você vai falar assim: pastora, mas eu não estou preparado. Eu tenho muitas dificuldades ainda. E eu quero dizer para você uma coisa. Romanos 9:10 diz: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor da sua vida, e em seu coração você crer, você será salvo.
Queridos, a vida cristã é uma vida que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. E é interessante porque caminho é um caminho que você percorre. E às vezes nós ficamos tão preocupados, eu não vou dar conta. Queridos, você não dá conta mesmo não, quem dá é a graça que está em você. Você não dá conta mesmo não, quem dá é o Espírito Santo que está em você. O que você precisa de saber é que você já tem tudo o que você precisa para caminhar. Deus já proveu tudo, basta você desejar assumir, ser testemunha de Jesus. Jesus ser o Senhor da sua vida. Porque as suas escolhas daqui para frente é sobre isso, queridos. Mas uma coisa eu preciso te dizer. Você não precisa ser mais escravo do pecado. Porque o ano aceitável do Senhor já aconteceu em Jesus. Não existe mais 49,50. Não existe mais 7 vezes 7. O que existe agora é Jesus sendo o Senhor da nossa vida, restaurando, estabelecendo verdadeiramente uma nova postura de santidade, um novo padrão. E eu quero muito que você receba isso no seu coração. Eu quero muito que você entenda, queridos, que quando o Senhor disse, na época de Jesus, do profeta Isaías, 700 anos antes, Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele que sou ungido para trazer vida e vida em abundância à sua vida. Que você não precisa mais viver uma vida de opressão e escassez. Você pode confiar que eu sou aquele que te saro, eu sou aquele que te restauro, eu sou aquele que te fortaleço. Romanos 10,14 diz: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, a palavra é que nós precisamos de abrir a nossa boca. Aqueles que já têm essa experiência precisam de falar. Romanos 10,15 diz: e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Romanos 10,17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos essa responsabilidade de falar do amor de Jesus, eu tenho certeza. Eu não sei qual a tua experiência hoje, mas não importa o nível que você está, a nível de fé. Jesus quer que você compartilhe essa fé e que você diga para todos que você vê durante essa semana: eu ouvi que Jesus proclamou o ano aceitável da salvação, e que em Jesus esse ano se estabelece a partir da morte de Jesus, para que nós sejamos livres, e que você não precisa mais ficar debaixo do jugo do pecado, porque Jesus veio exatamente para trazer vida e vida em abundância à sua vida. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora. E eu queria fazer um convite a você. Queridos, pode botar o... tocar? Queridos, é muito importante que você possa perceber que o Espírito Santo está aqui para falar ao seu coração, para ministrar sobre a sua vida, para fazer com que você entenda que Jesus está aqui para abençoar a sua vida.
E que Jesus está aqui para fazer com que você possa receber, através da sua fé, essa oferta graciosa do Espírito Santo. Essa oferta graciosa. Se você hoje está aqui, você ouviu essa palavra, você não tinha entendimento disso, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui porque Ele te ungiu. Ele te ungiu. Ele te ungiu. E eu quero profetizar na sua vida que você não vai sair daqui sem antes tomar uma decisão por Jesus. Uma decisão daquele que pode mudar toda a tua história. Daquele que pode fazer você ser completamente livre. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, se você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar essa oportunidade. Jesus disse que todo aquele que viesse a Ele, de modo nenhum Ele lançaria fora. Jesus está aqui hoje para abençoar a sua vida. E a mesma coragem que Ele teve de estar lá na cruz, pregado no Calvário, com o seu sangue derramado, para nos dar a vida, que hoje você entendeu que você tem todo o direito, independente se você se acha merecedor ou não. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, para que você possa, em nome de Jesus, receber a Jesus. Receber a Jesus que pode transformar a sua vida. Receber a Jesus que pode mudar a tua história. Pode fazer com que você seja completamente restaurado na sua caminhada. Querido, Jesus está aqui. E Ele está aqui para trazer uma nova perspectiva de vida. Ele está aqui hoje para fazer com que você entenda que só através dele, tudo aquilo que você passa na sua vida, todas as coisas que você se sente oprimido, você vai, em nome de Jesus, receber a libertação. Você vai receber a restauração, a restituição. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Venha. Não fique com vergonha. Jesus não ficou com vergonha por sua vida. Ele se entregou, queridos. Tem alguém também que deseja renovar a sua aliança com Jesus, que deseja dizer que hoje entende o que significa essa graça. Se tiver também, pode vir em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, queridos, para abençoar a sua vida. O Espírito Santo está aqui hoje para que você seja fortalecido e abençoado. Mas eu quero muito que você possa buscar a presença do Espírito Santo e que você possa realmente pedir ao Senhor, se você tem algum ponto que você entende que é uma prisão na sua vida, eu quero dizer para você que você não precisa mais viver dentro desse padrão, que você não precisa mais viver o padrão de escravo, o padrão de escassez, porque Jesus veio para te restituir de tudo o que você talvez tenha perdido. E eu quero agora, em nome de Jesus, orar por você. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que hoje, que você saiba disso, que você não precisa mais viver sem que você viva um padrão de abundância, que é aquilo que Jesus veio te dar.
Eu quero profetizar que você vai se entregar a Jesus, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero profetizar que você não é mais escravo do medo. Eu quero profetizar que você não tem medo. Jesus disse: não temas, eis que estou contigo. E eu quero que você saia daqui confiando de que o Espírito Santo está com você e que você está completamente, pela graça de Jesus, completamente livre. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, um tempo de vitória na vida do teu povo. Senhor, eu quero profetizar, Espírito Santo, que tu és Deus de graça, que tudo aquilo que tu, Senhor, falastes lá em Isaías hoje está continuamente diante de nós. Nós não precisamos esperar um ciclo para termos a bênção. E o que eu te peço hoje é que todo o vínculo, todo o indício de escravidão na vida do teu povo, de escassez, seja anulado agora, em nome de Jesus. Seja anulado agora todo o padrão de escassez, todo o padrão ou vínculo de escravidão. Eu quero dizer agora, em nome de Jesus, seja livre, se entregue a Jesus, assuma o senhorio de Jesus na sua vida. Que o Senhor traga a libertação que você precisa, mediante, em nome de Jesus, a sua decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você receba isso no seu coração, que você saia daqui acreditando que para isso você não precisa fazer nada, você só precisa de uma única coisa: acreditar, ter fé, porque o justo viverá pela sua fé. Então creia, aquilo que te traz a paz estava sobre ele na cruz, e que hoje Jesus já pagou o preço para que você viva todos os anos o ano aceitável da salvação. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai ter a melhor semana da sua vida, que você vai conseguir fazer jejum, que você vai conseguir entender que é mortificando a tua carne que você sai vitorioso no seu espírito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Eu queria te pedir, antes de você sair, que você desse no mínimo 3 abraços. Aí depois você pode sair, homem com homem, mulher com mulher. Estamos juntando. Olha, gente, tem uma jantinha lá atrás. R$10 a janta.